Agora a gente vai para uma apresentação especial da Salux. Chama ao palco Jean Concílio Xavier, CEO da SkyMed. Jean vai falar sobre a tecnologia como diferencial estratégico no mundo hospitalar, importância e desafios. Jean? Cadê você, Jean? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Jean? Boa. Com vocês, Jean Concílio Xavier, CEO da SkyMed. Obrigada, Jean. Tem um passador de... Eles não te passaram aqui? Não. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jean Concílio e, para quem não me conhece ainda, eu recebi a incumbência aqui de falar de como a gente pode deixar a área de tecnologia mais estratégica dentro de uma organização, principalmente daquelas organizações de âmbito hospitalar. Uma incumbência super difícil porque nós temos 15 minutos, eu adoro rechear as apresentações com muitos gráficos, números, estatísticas, até pelo meu perfil de professor universitário e pesquisador, mas não tem como fazer isso em 15 minutos, então a minha estratégia com vocês vai ser remetê-los para uma reflexão, principalmente sobre qual a importância da tecnologia, e quais os desafios que nós temos para fazer essa virada de chave. Para quem ainda não me conhece, a minha formação que me qualifica para estar aqui conversando com vocês hoje, eu sou um profissional um executivo de TI, um profissional em ciência da computação, que me levou por um caminho aí de mais de 20 anos, passando por empresas de médio e grande porte, como IBM, Ambev, HP, durante vários anos. E de forma complementar, eu também sou mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso me levou para uma outra trilha, onde eu pude administrar algumas empresas na área da saúde, e em 2020 eu tive a felicidade de juntar ambas essas áreas, quando eu criei uma startup, a SkyMed Health Tech, que recentemente foi adquirida, parte da nossa operação, foi adquirida pela Salux, e hoje a gente tem a felicidade de fazer parte do grupo Salux. Também sou professor universitário há mais de 15 anos, então eu estou aqui muito hoje mais por essa qualificação para discutir com vocês sobre a questão mais de pesquisa mesmo. Mas enfim, qual é a minha estratégia? Vamos falar então um pouquinho da importância de TI e falar dos desafios que nós temos. Bom, sobre a importância da TI, gente, eu não vou remeter vocês para uma discussão de se é importante ou não a tecnologia da informação e comunicações, porque o cara do Uber que trouxe vocês aqui hoje, se você perguntar para ele, ele vai dizer que é. Então, a cada 10 pessoas que eu pergunto, 11 dizem é importante. Então, eu acho que isso está superado, Mas eu acho que a grande reflexão que precisa ser feita é o que você pensa como a entrega de fato que a TI tem que realizar para dentro da tua organização. Então, eu vou bem na linha de professor acadêmico, vou botar uma questão de prova aqui. Qual o verdadeiro papel da área de tecnologia da informação e comunicações para dentro da tua organização? Então, tu poderias optar pela resposta A, sustentação operacional. O que é sustentação operacional, gente? Nós estamos falando basicamente aqui da operação continuada, Ou seja, teu RP no ar, teu sistema no ar, atender chamado. Tem organização que entende que este é o papel da área de TI. E, diga-se de passagem, tem muita organização que sofre ainda com isso. Mas também você poderia optar pela alternativa B, sustentação estratégica. O que eu estou falando aqui? Então vamos fazer uma diferenciação aqui entre operação continuada, o meu ongoing, e projetos. Ou seja, aquela estratégia que eu defino dentro da minha organização, ela precisa ser implementada. Difícil ter projeto hoje onde eu não dependa da área de tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação, para mim, por exemplo, dentro da minha organização, para ela gerar valor, ela tem que ter um papel de sustentar a minha estratégia também. Talvez você opte pela alternativa C, diferencial competitivo. E aqui fica uma provocação para vocês. Então, quando a gente fala de diferencial competitivo, vamos primeiro dividir essa palavra em duas. Inicialmente, de uma maneira que foi aquela questão mais de competição, onde eu quero que o meu paciente não vá no outro hospital, venha ao meu hospital, o meu cliente não vá naquela empresa, venha na minha empresa. Mas a parte de competição ela também é super saudável no momento que tu pode, com essa competição,
né, gerar benefício que volta para a sociedade. Então, gerar diferencial competitivo não é só a minha organização estar melhor perante outra, mas é a sociedade receber esses benefícios de fato, né? Mas quando a gente fala em diferencial competitivo, eu gosto muito de um termo, eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre um termo, quem conheceu isso aqui um pouquinho atrás, lá sobre tecnologia, existia uma melhor prática que era a Green TI. A Green TI lá atrás não deu muito certo, mas ela tinha o papel de transformar a TI e deixar, como é que a TI poderia colaborar mais com o meio ambiente, gastar menos energia, enfim, uma série de coisas. E por que eu remeto a Green TI? Porque a Green TI tinha um termo que era o greenwashing. O que era o greenwashing? O greenwashing era uma terminologia utilizada para definir empresas que tinham um discurso com discurso verde, mas a prática não era verde. Ela usava o verde como instrumento de marketing, instrumento diferencial. Eu sempre remeto para esse termo da Green TI, porque eu não vejo esse termo em outro lugar, mas ele é uma boa definição para muitas reflexões que a gente faz hoje, quando a gente ouve organizações falando de inteligência artificial, de blockchain. Quem é da área de TI mesmo sabe, muitas vezes, que quando se fala de inteligência artificial, nós não estamos falando de inteligência artificial, gente. Eu até coloquei aqui embaixo, tem uma escadinha ali, papel digital, regras IA. O que é isso? Então, o papel, o que é o papel? Cara, eu vou lá e faço a minha operação e anoto ela num papel. A gente tem operações que eu ainda vejo usar papel carbono. É incrível, mas existe isso. Aí, você tem um próximo step dessa tua escadinha, que é o digital. Ou seja, o que eu faço? Eu tiro a minha operação do papel e digitalizo ela. Não tem nada de mega inteligente aqui. Eu só estou tirando, mudando o meio. Em vez de eu ter no papel, eu estou levando para um meio digital. Depois eu tenho um outro step aqui que são regras. O que são regras? Aí eu acho que a gente poderia estar falando de um RP. RP é um sistema, um sistema corporativo, vamos falar assim, onde eu começo a ter regras de negócio. Ou seja, eu não posso fazer uma operação se uma outra operação não for executada, ou se há um vínculo. Então eu começo a ter regras de negócio. E depois, subindo essa escadinha um pouco, eu tenho inteligência artificial. Eu gosto muito, isso não é uma definição de ninguém, é uma definição minha que eu coloco, eu gosto muito, principalmente quando eu dou aula com os meus alunos, principalmente de pós-graduação, quando eu falo sobre, quando a gente fala dessa escada. Então quando eu falo de IA, o que eu tenho? IA, de fato, inteligência artificial. O sistema aprendendo com o sistema. Eu já percorri algumas feiras para conhecer várias soluções onde o pessoal dizia que tinha soluções com inteligência artificial. E quando a gente chegava e ia ver e fazia 2, 3 perguntas, não precisava fazer a 4ª pergunta, a gente descobria que não era inteligência artificial. Eram regras de negócio, são coisas diferentes. Então entender esses steps é fundamental para qualificar onde é que nós estamos. Pelo meu sotaque, talvez vocês consigam identificar que eu sou do Rio Grande do Sul, E nós tivemos o South Summit, agora, há pouco tempo atrás. E eu assisti a palestra de um médico que ele disse o seguinte: o grande desafio da área da saúde não é inteligência artificial, é tirar do papel. E aquilo só reforçou muito da minha tese, muito do que a gente vem falando. Então, eu acho que o grande ponto aqui não é discutir a importância de telecomunicações, de tecnologia da informação, de comunicação. Isso a gente sabe, como eu falei para vocês, o cara do Uber responde isso para vocês. Mas o grande ponto aqui da nossa discussão é onde a minha TI se encontra dentro da minha organização, ou o que eu espero dela para gerar valor. Bom, eu gosto muito de livros, eu trago esse senhor aqui, o Thomas Friedman, eu não sei se vocês conhecem esse livro, O Mundo é Plano. Calma, não me atire em nenhuma cadeira, não é apologia aos terraplanistas, tá? Não é isso, tá? Esse livro do Friedman é sensacional, O Mundo é Plano, ele faz uma analogia sobre mudanças que aconteceram na sociedade, e ele fala das 10 forças que achataram o mundo, por isso que ele fala do mundo é plano, E esse livro, a maior parte dessas forças estão ligadas com tecnologia. Quando eu ganhei esse livro, na realidade eu não comprei, eu ganhei ele da minha esposa, há muitos anos atrás, perto do lançamento, e ela me deu o livro achando que não foi o livro que ela escolheu por falar de tecnologia, era um livro que falava de eventos históricos, e ela sabe que eu gosto de ler sobre isso, eu ganhei esse livro dela. E aí quando eu abri o livro e comecei a ler, eu disse, cara, mas isso aqui é tecnologia pura. O Friedman tem um segundo livro, eu recomendo essa leitura fortíssima para vocês. Ele tem um segundo livro que é Obrigado pelo Atraso. Ele escreve nesse livro aqui os adventos que aconteceram até 2007,
e de 2007 para frente ele escreve sobre Obrigado pelo Atraso. Então ele fala de vários adventos que aconteceram, lançamento do iPhone, questão do YouTube, uma série de coisas que aconteceram que foram bastante pertinentes. Mas o Friedman, ele cita muitas das coisas que aconteceram na sociedade e a partir desses adventos, a importância da tecnologia da informação foi diferente. Uma delas, a principal que eu cito aqui, é principalmente a questão da construção de uma malha de telecomunicações ao redor do mundo, que isso permitiu, que acabou com as fronteiras, né? Que nem exemplo indiano. Qual era o grande desejo do indiano? Ter o green card e trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar para o americano. Quando criaram a malha de telecomunicações ao redor do mundo, o indiano disse, opa, eu trabalho daqui mesmo. Né? O Brasil perdeu um pouco dessa oportunidade. Tá? Mas o Friedman fala muito sobre isso e eu acho que ele é uma leitura obrigatória quase sobre isso. Tá? Bom, enfim, depois de todos esses adventos, só alguns números. Eu preciso trazer alguns números para vocês aqui que são interessantes. Olha lá, esse é um dado estatístico aqui do CETIC. 134 milhões de usuários de internet, 99% acessando pelo celular, 42% pelo computador, 37% por TVs, 9% por videogames. Esse dado aqui, desculpa, eu não coloquei aqui a data, se não me engano, ele é de 2019, tá? Então, esse cenário aqui também, 2019, 2020, esse cenário que já está diferente, sem dúvida nenhuma. E abre aqui um pouquinho sobre recursos utilizados. Olha esse outro slide aqui, gente. Né? Olha o volume de coisas que nós temos transacionando. Né? No final de 2020, 44 trilhões de gigabytes, né, estavam sendo acumulados. Usuários de Facebook, né, o Facebook já passou dessa ascensão dele, mas 31,25 milhões de mensagens, né, eram assistidas por 2,77 milhões de vídeos assistidos por segundo. Gente, é muita informação, não tem como dizer que tecnologia da informação é importante dentro da tua organização. Remeto de novo vocês para aquela provocação que eu fiz atrás. É importante, mas onde está a minha tecnologia dentro da minha organização? Que papel ela faz hoje e que papel eu gostaria que ela fizesse? Tá? Então, não tem como não ter uma significativa importância. Só de forma complementar, a partir disso tudo aqui, dessa importância, a gente começa a discutir coisas como, por exemplo, a própria segurança de dados. E aí, quando eu vou conversar, né, porque com tanto volume, tanta informação assim, tem que ter segurança digital. E aí, quando a gente começa a falar de segurança digital, qual é a primeira palavra que as pessoas falam pra gente? Gente, toda vez que eu sento para tomar um café com alguém, fala de segurança digital. LGPD, tu estás compliance, né? Por favor, né? Então parece que vira até folclore. Então a ideia da minha provocação aqui para vocês é desconstruir algumas coisas, tá? Então eu não vim aqui falar de palavras disruptivas, falar sobre blockchain, falar sobre inteligência, mas exatamente fazer um ponto de reflexão para saber, cara, nós estamos falando de inteligência artificial, mas eu ainda estou no papel aqui do outro lado. Isso aqui é importante, mas isso aqui também é. Quando a gente fala de segurança digital, por exemplo, LGPD, eu estou falando de compliance. Pelo amor de Deus, não tem compliance em LGPD. A gente poderia falar de compliance em Sarbanes-Oxley, onde eu vou lá e ok, ação publicada na bolsa. Não está ok, não pode. Sarbanes-Oxley, eu não tenho um compliance para Sarbanes-Oxley. Eu posso ter milhões de dólares sendo investidos pela minha organização, em dispositivos de segurança, eu tenho um vazamento e sofrer um pênalti. Enquanto eu posso ter uma organização que não tem um investimento alto, não tem uma tecnologia alta e nunca sofre um dano. Então, são pontos de reflexão que eu deixo aqui para que a gente faça uma reflexão mais profunda e quando a gente falar efetivamente de segurança digital, quando a gente falar de inteligência artificial. Bem, gente, para fechar aqui, porque o nosso tempo é curto, desafios. Eu abro sabendo que a tecnologia da informação é importante, sabendo que eu preciso entender onde a minha área de tecnologia da informação está e para onde ela precisa ir. Agora, quais são os desafios para eu subir esse degrau? Então eu vou abrir em 3 vertentes, eu vou deixar aqui a reflexão para 3 pontos. O primeiro deles por óbvio, as instituições hospitalares, né? Então, eu acho que 2 desafios bons para as instituições hospitalares são, primeiro deles, elevar o grau de maturidade da TI. Como? Onde estou, para onde eu vou? Aquelas perguntas ali, aquelas alternativas precisam ser escolhidas. Uma delas precisa ser escolhida pela tua organização. E uma visão holística. Quando eu falo de uma visão holística, talvez falando num linguajar mais simples, cada um no seu quadrado. O que eu quero dizer? Quando eu falo de tecnologia, o médico sou eu. Então, esse entendimento, né, e quando eu estou falando de instituições hospitalares, eu estou falando principalmente de administradores hospitalares e médicos, precisa haver um entendimento claro e trazer, né, esse é o desafio da instituição hospitalar, trazer a TI para a mesa. Trazer ela, dar a ela o papel que ela precisa ter, dar a ela a responsabilidade que ela precisa ter. Tá? Então, isso é fundamental. Tá?
Mas não é só a instituição hospitalar. A área de tecnologia da informação também tem um papel fundamental aqui. Então nós temos aqui dois desafios aqui para a área de tecnologia da informação. Compreender a importância de ser mais protagonista, e os meus pares de tecnologia da informação, os líderes, os gestores, muitas vezes eles se sentem confortáveis, né? Olha, é só isso que me cobram, é só isso que eu entrego. Tem que saber que existe um protagonismo que você tem que buscar. E precisa ser regulamentador da área. Aqui, principalmente para quem é tecnologia da informação, a nossa área não é regulamentada. Então, o que eu quero dizer? Um médico, para atuar, tem que ter um CRM, o engenheiro, um CREA, o administrador, o cara da tecnologia, o que ele tem? A gente fala, por exemplo, de LGPD, eu volto lá, e aí nós estamos dizendo o seguinte: vamos penalizar, vamos punir. Como é que tu vai punir o cara que é o DPO, por exemplo? Tu vai descredenciar ele? O que muda? Não muda nada, praticamente. Porque quem regula o mercado somos nós. Então, a área de tecnologia precisa entender disso e precisa ajudar a regular o mercado bem. E, por fim, faltando 13 segundos, estou dentro do tempo, eu deixo um outro ponto aqui de discussão, que são as instituições de ensino de tecnologia e informação. E aí não tem como eu não falar, até pelo fato do meu perfil de pesquisador e professor acadêmico. A gente precisa elevar a régua da formação. Tá? O que tem acontecido no nosso país? A gente vê o seguinte: antigamente eu falo, o aluno tinha que querer muito passar. Hoje o aluno tem que querer muito rodar, né? Então a gente tem distribuído diplomas, a gente tem distribuído, num sentido geral, né, eu estou falando, né? Porque quando se cobra um pouco mais do aluno, o aluno vai lá e reclama para a instituição, e a instituição, se é ponta firme, o aluno corre para outra, quebra a instituição. Se a instituição mantém ponta firme, se a instituição diz, né, não, tudo bem, aluno, tu tá certo, o professor acaba muitas vezes sendo desligado. Então, o que isso fez? Acomodou todo mundo e desceu a régua. Então, nós estamos... E aí, quando tu tem uma área que não é regulamentada, tu tá entregando que valor para o mercado? Então, eu acabo ficando, assim, muitas vezes assustado quando eu vou em alguns eventos e eu vejo ainda pessoas, começo a ver pessoas dizerem que não é mais tão necessário uma formação superior, uma pesquisa, um desenvolvimento dentro de organizações. Só fazer um comparativo. Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, tem um altíssimo índice de mestres e doutores dentro de organizações. No Brasil, nós não temos isso. Né? Então, esse é um ponto de reflexão muito, 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 muito importante. A gente costuma dizer que no Brasil a gente cria mestres e doutores para quê? Para criar outros mestres e doutores. E aí, por fim, o último ponto que eu deixo aqui como desafio da área das instituições de ensino, a aproximação do mercado, né? Só reforça esse último discurso que eu falei. Tem muita pesquisa, muita coisa. Infelizmente eu não pude trazer aqui porque são 15 minutos, mas eu gostaria de, numa outra oportunidade para vocês, trazer várias pesquisas, produções acadêmicas que são feitas, e a gente não leva isso para dentro das organizações. Então eu acho que tem uma oportunidade muito grande. Eu acho que com estes conjuntos, pelo menos aqui, esses desafios, essas provocações, né, a gente consegue dar um passo à frente para elevar a maturidade e ter uma geração de valor maior pela área de tecnologia dentro das instituições, principalmente hospitalares. Tá legal, pessoal? Fica aqui o meu contato, fica à vontade de me procurarem, conversar. Estou aqui no stand aqui da Salux também, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.